Bom, olá, saudações calorosa à família Rotária do Brasil e a todos aqui que estão assistindo. Que alegria estarmos juntos para mais uma edição do nosso especial Sala de Visita. E hoje, em clima de início de ano rotário, recebemos uma presença mais do que ilustre. Eu sou Carlos Daniel Fernandes, coordenador atual da imagem pública do Rotary no Brasil para a região 29. Sou publicitário, faço parte do Rotary Clube de Ribeirão Preto Oeste, Distrito 4540, interior de São Paulo. E é um imenso prazer, nesse dia, receber e dar boas-vindas ao nosso convidado especial, que acaba de assumir a presidência do Rotary International para o ano rotário 2025-26. Sim, estamos falando nada mais, nada menos que o nosso Francesco Arezzo. Antes de começarmos o nosso bate-papo, quero dividir essa honra com os meus companheiros, Carlos Paz, que irá substituir-me como coordenador para o ano rotário 2026-29, e com a nossa querida eterna Denise Vieira, que é do Comitê de Comunicação do Rotary International e da Fundação Rotária. Obrigado, Carlos Daniel. Eu sou Carlos Paes, associado ao Rotary Clube de Fortaleza, Edson Queiroz, distrito 4490, aqui no Nordeste brasileiro. Sou um homem de 46 anos, pele branca, uso óculos, estou de paletó escuro e uso uma gravata rosa. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao presidente Francesco Arezzo e fazer uma breve leitura aqui de seu currículo. Daniel, nosso entrevistado de hoje é o novo presidente do Rotary International para o ano 25-26. Francesco Arezzo é associado ao Rotary Clube de Ragusa, na Sicília, Itália, e atua como ortodontista. Ingressou em Rotary há mais de 3 décadas com o espírito de servir e de construir pontes entre culturas, fortalecendo o lema da organização com a sua vivência humanista e profissional. Durante sua trajetória, ocupou diversas funções em Rotary. Foi presidente do Rotary Club de Ragusa em 2000, 2001, governador do distrito 2110, 2009 e 2010 e diretor do Rotary International, além de membro de comissões internacionais. Atuou como vice-presidente da Comissão Conjunta de Planejamento Estratégico, diretor de Rota Internacional e presidente da Comissão da Convenção Internacional de 2023 para Melbourne, entre outros cargos de liderança. Agora, como presidente, assumiu a responsabilidade de liderar a organização em nível global desde o dia 1º de julho de 2025. Denise, com você. Presidente Francesco, seja muito bem-vindo a este território virtual brasileiro. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade em estar conosco, mesmo com a agenda intensa desde o início desse ciclo. Presidente, a palavra agora é sua para suas boas-vindas ao nosso Sala de Visita Assunto Rotário. Well, thank you for this invitation. It is a great pleasure and a great honor for me to be here in Brazil, even if I am still at home. But I know that in a few weeks I will be in Brazil, in Maringá, and I cannot wait to embrace the Brazil Rotarian, the Brazilian Rotarians. Os rotarianos brasileiros. Vai ser um evento maravilhoso para mim e eu tenho a certeza de que encontrarei um comprometimento excepcional e entusiasmo também. Obrigada, presidente. A emoção é tão grande recebê-lo aqui que eu esqueci de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu tenho mais ou menos 1,60 m, uso um blazer branco e sou do Rotary Clube de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, na região sudeste do Brasil. Mas agora a gente quer saber da sua emoção, presidente. A gente quer saber como que foi aquele momento logo após a sua eleição. Como que foi receber a notícia? Em qual momento você recebeu a notícia? Onde você estava? Por onde você andava? Você estava em algum lugar específico? Deu para vibrar ou você teve que fazer silêncio? A gente quer saber um pouco disso, presidente. Compartilha conosco, por favor.
Yes, the news Sim. arrived in a Bom, very as special notícias, time elas chegaram numa hora for muito me. I was especial para attending mim. Eu my estava district participando conference, da minha and conferência de just during distrito the e concert, at the durante, end of the day, no I final do received a call dia, eu from Andrew recebi McDonald, uma and chamada do he Andrew called McDonald me e ele me ligou to participate of a para very short Zoom participar meeting like de uma this, reunião via Zoom, and como they essa gave que me nós the estamos tendo news that I agora, was e aí eu appointed recebi a as notícia que eu estava sendo designado, president of Rotary apontado como International, and that presidente do was Rotary Internacional. the most E difficult isso moment aí foi um momento bem difícil para I mim, was not prepared. porque eu I não was not estava prepared. It preparado de was so forma quickly. alguma, Everything went porque so foi tão quickly, and rápido, tudo aconteceu tão it was a rapidamente, shock for e me. foi um It was a choque shock. para mim, foi um verdadeiro But I choque. received also Mas eu também the order not to speak recebi with a everybody about ordem de this não news dizer a because ninguém sobre a notícia, it was not official. porque não era So oficial. I had to stay with E aí my eu tive fellow que ficar Rotarians lá com todos os meus without caros colegas saying anything. rotarianos And sem it dizer was nada. really E very para difficult mim foi because I was dificílimo, porque very emotional. eu It estava muito was a great and emocionado very strong emotion e for foi uma me, emoção and muito was boa e really very forte ao mesmo difficult to tempo, e stay foi silent muito for a difícil couple of hours. ficar em And silêncio then por when algumas the news horas. E arrived depois, quando as in notícias in chegaram Facebook, now no Facebook is Facebook, porque agora o our Bible, Facebook é a nossa and Bíblia, não é mesmo? it was an E explosion of foi joy, uma of course, explosão de in my district. There alegria, were pelo menos 400 lá no people meu surround me, distrito, para as and pessoas que estavam ao meu redor. it was a joy. E foi uma grande felicidade. It was unbelievable. It was Foi unbelievable. inacreditável, Really inacreditável. De fato, very strong and very moving for me. foi algo muito forte para mim. Agora, presidente, conta pra gente, quando a notícia chegou, deu um frio na barriga? Yes, I wasn't able to eat Sim, during eu the não dinner. consegui It was not comer possible. no It was jantar, not né? Foi possible. impossível. Not Foi possible impossível because it para was mim, porque impossible for me, but was also foi impossible impossível para because mim e impossível também every person pelo fato de in que the district cada wanted ali no to distrito to give an hug to me, to take a queria photo, to take tirar uma foto comigo, a dar uma picture, to have a palavrinha, selfie, tirar um so selfie. the the night was very Então, long, but aquela noite foi muito longa I didn't eat e eu nothing. não comi It was nada. not possible. Não foi possível. Presidente, para finalizar esse episódio do anúncio, né, da sua escolha como nosso presidente do Rotary International 2025-2026, a gente sabe que do contexto dos rotarianos, o companheiro já colocou para a gente como foi. Agora, e a família? Como que foi compartilhar isso com a família? A família apoia, a esposa falou, tudo bem, vamos juntos. Compartilha com a gente também esse momento da família do presidente Francisco. There were Bom, different emotions in my nós tivemos family. Of course, emoções they were very happy. diferentes na minha família. É claro que eles ficaram While extremamente my felizes, wife, because mas you a minha know, esposa, it is impossible to é arrive to impossível an appointment like this chegar without having numa full indicação support como essa sem ter um your apoio wife. total It da is not sua possible. esposa, do seu So my cônjuge. É wife impossível. was Então, a very minha esposa, ela ela apoiou because muito she e saw that I demais, was porque very ela nervous. viu que eu So estava muito she nervoso. E remained aí ela quieter ficou than me. And mais calma do when que I eu. asked, E and quando eu now what perguntei, can e we do? agora? O que a gente She vai said, fazer? Ela Francesco, disse, Francesco, let be quiet. vamos ficar Be calmos, quiet and vamos ficar take a coffee. calmos e And she vamos offered me a um coffee passo a cada vez. Vamos tomar um to cafezinho calm. aqui para While relaxar. my daughter, one of E my daughter uma das minhas works filhas, with me in my office because ela she is trabalha a comigo dentist too. no meu consultório, And porque ela também é she uma began to dentista. cry. E ela começou a chorar. She began to cry Ela começou a chorar because she realized that porque ela now she percebeu remained alone in the que office. agora ela vai ficar And sozinha no she was very consultório. worried E ela about ficou this. bastante preocupada She was used com isso, to porque have ela estava always
acostumada a sempre contar com o papai aqui, né? Que eu estava sempre no consultório do lado, então eu estava sempre pronta a ajudá-la. E agora ela se deu conta que ficaria sozinha. E foi um momento para ela. Foi um momento em que ela teve um pouco de medo, mas é claro que todos estão contentes, estão me apoiando de maneira total. Ai, que ótimo, presidente. Você sabe que uma das coisas mais importantes na vida de um homem é esse apoio da família e principalmente da esposa, né? E a sua esposa, se não me engano, chama Ana Maria. Parabéns a ela por esse apoio. Sim, sim, Ana Maria. Parabéns, porque é um momento muito importante e é muito grandioso. Ficamos muito felizes por essa atitude da Ana Maria e mais tranquilos ainda por esse grande apoio. E falando disso, com certeza, se você teve essa grande recepção já na sua eleição, no seu distrito, nessa conferência que teve, como é que foi a sua experiência na convenção do Rotary em Calgary, a sua recepção como presidente eleito? Como te receberam lá em Calgary? Bom, ali eu tive uma experiência inacreditável também, porque eu cheguei em Calgary bem preocupado, porque eu tive pouquíssimos dias para me preparar. E eu sabia, eu me dei conta que eu era presidente no sábado, e aí terça-feira eu já estava em Calgary. Então, praticamente 2 dias para preparar minha apresentação como o novo presidente. E foi muito difícil para mim, e eu não sabia como é que seria essa recepção dos rotarianos. Mas foi muito melhor do que eu esperava, do que eu tinha em mente. E foi impressionante. Eu fiquei impressionado. Todos queriam me dizer alguma coisa, eles queriam agradecer por eu ter aceitado esse papel de uma forma assim, meio incomum. Eles me disseram que eu fui muito corajoso e todo mundo queria apertar minha mão, queria tirar uma foto, dar uma palavrinha e eu quis ficar e conversar com eles. Eu quis conversar com cada um deles, mas não era possível, porque a nossa agenda foi muito cheia e a gente nem teve tempo suficiente para conversar com todos. E esse foi o meu problema, porque eu queria ficar com eles, passar um tempo com eles, todos eles, mas não foi possível. E normalmente a gente tinha que correr, literalmente. E a gente tinha que manter o horário, a gente tinha muitos compromissos, então nós não conseguimos parar a todo tempo e conversar com eles. E, para mim, é a única memória mais triste que eu tenho de Calgary, porque eu não tive tempo suficiente, mas o restante foi excelente, foi uma recepção maravilhosa que eu tive e até hoje eu estou bem tocado. Poxa, presidente, deve ter sido bastante gratificante, né, realizador, receber esse carinho de todas as rotarianas e rotarianos lá em Calgary, de toda a família rotária, na verdade. Presidente Francisco, sua antecessora imediata, a presidente Stephanie Urtick, teve uma gestão marcada por um forte incentivo à inclusão e ao fortalecimento de lideranças locais. Rotary é, acima de tudo, continuidade, né? E como o senhor pretende dar continuidade a esse tipo de legado, né? Que temas dessa gestão dialogam com os temas da sua gestão? Que temas mais os inspiram para esse mandato presidencial 25-26, em que estaremos unidos para fazer o bem? Stephanie was really a great president. A presidente Stephanie foi uma presidente excelente. President Stephanie
was a great president, in my opinion, and na minha opinião. she is also an old friend of mine. So E ela também I é was so uma happy to velha amiga receive from minha, her e eu the fiquei muito key feliz de of receber the dela year. a chave And she has do so ano. much to be proud for her E há muita leadership coisa que nós this temos que nos past year. orgulhar pela liderança, I temos am que nos most orgulhar inspired pela by President liderança dela. Stephanie's E emphasis on peace building. And eu in fact, sinto muito peace is one of inspirado my pela goals ênfase da presidente for the Stephanie na new construção year. da paz. E a paz é um dos And the meus Rotary's objetivos para o greatest próximo strength ano. lies in E a maior its força do ability Rotary to está na sua unite capacidade de people unir as of all pessoas cultures de and todas as generations culturas through e a gerações shared commitment por meio to de um doing good. compromisso compartilhado de fazer o bem. As president of Rotary E International, como presidente I do will be Rotary committed International, to eu building estou on President Stephanie's legacy comprometido em dar and working continuidade to ao advance peace, legado if da presidente possible, as we Stephanie e can, trabalhar para promover a paz, understanding and opportunity around the na medida do world. possível, e também Rotary members entender as recognize oportunidades do building mundo. peace E os is more associados do than just Rotary, eles ending war. reconhecem We que cannot construir end a paz a é mais do war. que It só is acabar com a not guerra. possible Porque for não é us, but we possível para a can gente do acabar other com a things guerra. that are Mas nós podemos fazer in the várias same time coisas very important. que são, ao And mesmo so we are tempo, addressing muito the underlying importantes. Então, causes of nós conflict, estamos abordando including aquelas causas poverty, for example, subjacentes do discrimination, conflito, por exemplo, a ethnic pobreza, tension, a lack of access discriminação, a to tensão education, and étnica, a falta de unequal acesso distribution à of educação resources. e uma All distribuição these things desigual are de so recursos. important E tudo isso to é reach peace. importantíssimo para que And possamos alcançar a for paz. example, the Rotary's Peace E, por Center are exemplo, diverse in os different centros parts of the Rotary pela world, Paz, eles estão em have diferentes lugares do developed the mundo e capacity eles of more têm a than capacidade de almost desenvolver 2,000 fellows who quase now work in 2 mil more than bolsistas e 140 eles countries. trabalham em mais de And now our 140 leaders in países. government, E os nossos other líderes organization, education, governamentais, media and the arts, as and organizações não international governamentais, organizations. educação, mídia e artes e And organizações internacionais estão everything we todas do envolvidas. E tudo o que leads to nós creating fazemos environments where leva peace à can criação de happen. And ambientes this is onde a paz important. pode acontecer. Isso é And muito from fighting importante. disease to supporting E do education, combate a our doenças work ao apoio à directly builds educação, o the nosso optimal trabalho, conditions ele for cria more peaceful condições and resilient ideais society. para que as sociedades sejam mais We pacíficas e believe, resilientes. and I believe, Nós acreditamos, when people eu work to create acredito que peace quando as in their pessoas communities, trabalham para criar a that paz em change suas can have a comunidades, global effect. essa And mudança by pode ter um remaining efeito open and willing to global. change, E and quando by keeping permanecemos our abertos e focus on dispostos a building mudar, peace in the e world and quando within mantemos o ourselves, foco em construir a Rotary paz no helps mundo e create dentro a de more nós peaceful mesmos, and o hopeful Rotary world. ajuda a criar um This mundo mais is pacífico e extremely important. esperançoso. Isso é We need to have importantíssimo. always Nós hope precisamos in the future. sempre ter esperança no futuro. Obrigada, presidente. Eu mesma estive em Calgary, voltando um pouquinho à pergunta do nosso colega do Dani, e realmente não tive a oportunidade de chegar perto de você, não tive a oportunidade de fazer uma foto com você. Vi que a sua agenda estava ali totalmente tomada, muita gente querendo fazer uma foto com o presidente, e esse calor humano, essa recepção é muito gostosa, né, presidente? E também lá em Calgary, eu assisti um painel onde você falou das suas 3 principais prioridades, né, no sentido da continuidade, e foi tão bonito ver no discurso da presidente Stephanie o quão ela foi generosa em reconhecer o presidente Gordon, que a antecedeu, falou de você como sucessor dela e como essa continuidade estava efetivamente, não no papel, mas acontecendo de fato, né? Presidente, o senhor trabalha como ortodontista, né? Há muitos anos, conforme nós já sabemos. Há aspectos em seu trabalho em que o tornam rotariano mais eficaz? E também, você já desenvolveu algum projeto significativo dentro do Rotary? Alguma ligação entre a sua prática profissional, né, na área da saúde, com temas que pretende impulsionar durante o ano 25-26? I Sim, am used to work, eu estou acostumado stay every day very a near ficar to people that todos os are dias bem afraid, próximos às and they pessoas. are Pessoas que têm afraid medo, porque as pessoas têm medo, because they fear to suffer. as pessoas têm medo de sofrer. And so this has improved during Então, the isso melhorou time
com o tempo e a minha capacidade de criar uma boa atmosfera entre o dentista e o paciente. Isso melhorou a minha capacidade de escuta e de conversar com esses pacientes, de entender os seus medos e também compartilhar os seus medos. Isso é muito importante, porque é a mesma coisa que nós temos que fazer com as nossas comunidades. As comunidades nas quais queremos ajudar, nós temos que conversar com elas, nós temos que entendê-las, nós temos que compartilhar os seus problemas. E nós dizemos em latim commovere, ou seja, você tem que andar com eles. Você precisa ser o mesmo com eles. Isso é importante, porque isso todos os médicos sabem e eles fazem isso diariamente. Nós tentamos todos os dias entender as pessoas que estão sofrendo, e isso é muito importante para o trabalho de um rotariano, ou seja, entender as pessoas e ajudar aquelas que estão sofrendo por diferentes razões. E é claro, nossos programas, normalmente os programas de saúde, os programas da saúde das mães e das crianças, são um dos programas mais bem-sucedidos que nós normalmente temos no mundo rotário. Todos os clubes normalmente preferem trabalhar com esses problemas, porque, novamente, nós estamos sempre próximos a pessoas que estão sofrendo e nós somos chamados para melhorar a vida dessas pessoas. E eu sempre me lembro que precisamos criar e fazer com que o mundo seja um lugar melhor para vivermos. Então, para isso, precisamos melhorar o ambiente dessas pessoas. Precisamos melhorar a atmosfera dessas pessoas. É gratificante, assim, é gostoso ver o presidente falar com uma sensação assim tão humana, né, presidente Francisco? A gente fica até sensível em receber suas colocações. E ao mesmo tempo a gente está ansioso, né, para ver essas situações em prática. E a Fundação Rotária é considerada o combustível do nosso serviço humanitário. Quais são suas expectativas, presidente, para o fortalecimento da Fundação Rotária durante o seu mandato? E como o senhor pretende engajar mais associados no apoio e na compreensão da importância desse braço do Rotary, que é a Fundação Rotária? Todo ano, como vocês sabem, os associados do Rotary contribuem com milhões de dólares e também horas de trabalho voluntário para promover a saúde, paz e prosperidade em comunidades no mundo todo. E nós desenvolvemos e implementamos projetos sustentáveis que foram conduzidos pela comunidade. Esses projetos, eles combatem doenças, promovem paz, eles fornecem água limpa, apoiam a educação, eles também melhoram a saúde materna e infantil e desenvolvem a agricultura local e protegem o ambiente. Tudo que fazemos, isso aí são todas as coisas que fazemos por bastante tempo. E nos últimos 100 anos, a nossa fundação gastou mais de 5 bilhões em projetos transformadores que ajudaram as pessoas em necessidade no mundo todo. Eu estou falando de 5,5 bilhões nos últimos anos. Então, é uma grande quantia de dinheiro. Então, como presidente, eu quero e eu vou continuar a destacar a importância de apoiar a Fundação Rotária para que possamos continuar a ajudar os clubes e trabalharmos juntos para prestar serviços significativos e impactantes. Então, isso é algo
que nós devemos fazer pelo mundo e para cada pessoa que vive neste planeta. Muito bom. Denise. Obrigada, presidente. E conte sempre com os clubes brasileiros no engajamento de toda essa nossa missão. Presidente, quais serão os principais desafios da sua gestão? A gente ouviu você dizer lá em Calgary que temos 3 pilares: a polio, a paz e o crescimento do nosso quadro associativo. Mas eu queria um pouquinho mais de aprofundamento. A gente queria saber quais serão, além desses principais desafios, que projetos que estão no seu radar para o desenvolvimento desse novo ciclo rotário. E eu aproveito para fazer outra pergunta. Como que o Rotary pode enfrentar, presidente Francisco, de forma prática, questões urgentes como a pobreza e a desigualdade social? What are my goals? As Quais you são know, my os meus goals are objetivos? Bom, meus membership, of objetivos, course, are é claro, é o aumento do quadro eradicate associativo, polio erradicar a and polio create peace e criar a in paz the world. no mundo. What can we do O more? que é que nós podemos fazer a mais? I am very convinced that Bom, eu estou we muito need to convencido de improve que precisamos melhorar our communication, a our nossa internal comunicação, communication. comunicação interna. I think that the club Eu is acredito has to que be always o at the clube center of the sempre Rotary tem que world. estar no centro do mundo rotário. Rotary happens in the club. O Rotary Is the acontece club dentro do the clube. main O place clube é where o lugar Rotary principal lives? que o Rotary And so vive. we have to put Então, nós temos the que club colocar at o the center of clube our attention. no And centro das this nossas is so atenções. important for E me. isso é importantíssimo para mim. In many countries, Em muitos países, in some way, we de alguma forma, see that the club is nós vemos que losing o clube role as está the central perdendo um part of the pouco Rotary world. esse papel de And ser o there is centro do something mundo rotário. E push it isso at the border of the Rotary world. And I é want algo que está to acontecendo change e eu quero mudar this situation. essa situação. But turning back to Mas voltando my main à goals, paz, que é um dos meus objetivos principais, creating and supporting criar peaceful, inclusive and e welcoming apoiar communities essas is comunidades something pacíficas e that is inclusivas at the very é core algo que of está Rotary. no We bring cerne do together people Rotary. of action Nós reunimos from pessoas de all ação continents and que cultures vêm de todos os who deliver continentes e real, culturas long-term e solutions elas oferecem to the world's most soluções persistent reais e de longo prazo para os problemas mais And persistentes do Rotary mundo. strives to create the E o conditions for Rotary, stable and ele sustainable sempre peace tenta with criar communities. sempre So that tenta is criar condições quality sustentáveis para essa education, paz. healthcare access, clean Então, water, nós temos economic aqui a development, promoção and da healthy saúde, environment in which paz, people can thrive. um And we ambiente melhor para believe que as in pessoas taking possam measures to ser prevent violent bem-sucedidas. E nós conflict. temos And também our que work tomar around the medidas world para supports this in the form of evitar os positive conflitos peace. e We have nós queremos uma paz spoken about positive positiva. peace now Então, nós for falamos agora de a paz long time, positiva por but muito it's tempo, the only mas peace that we a única paz want, of course. é a And única we paz que nós promote peace queremos. E nós building and conflict promovemos a prevention construção da through paz e a prevenção de cross-cultural, conflitos cross-border através connections, de conexões exchange, and friendship transfronteiriças through Rotary. e And in parcerias. addition to E ending além polio, disso, além de erradicar a Rotary polio, focuses on o 7 Rotary key se areas concentra em to 7 áreas maximize our principais impact para on global maximizar o challenges. nosso You, impacto of course, nos know desafios globais. Vocês sabem 7 areas, but que nós temos fighting 7 disease, áreas, que é supporting combater a education, doença, improving apoiar a educação, maternal and child melhorar health, a saúde materna e providing clean infantil, water, fornecer protecting água limpa, environment, proteger o growing meio local ambiente, economies, and crescer as promoting economias peace locais e promover a worldwide. paz no mundo todo. Rotary's goal-oriented business model A approach A abordagem do modelo de emphasizes the need negócios for orientado a community objetivos do Rotary involvement, enfatiza a necessidade do envolvimento da measurable goals, comunidade, and metas maximum impact on mensuráveis e o sustainability. impacto máximo em termos de Rotary combines sustentabilidade. E o global reach Rotary, ele combina and o local alcance resources. global com os recursos locais. Rotary think globally but Nós act pensamos locally.
globalmente, mas agimos localmente. Isso é muito importante. Nós temos voluntários muito qualificados e nós temos uma estrutura de financiamento que distribui 200 milhões anualmente em apoio a projetos. Então, o Rotary ele transforma essas doações financeiras em projetos que mudam vidas, tanto perto de casa quanto ao redor do mundo. Com relação às novas iniciativas, nós vamos continuar a apoiar os programas liderados por associados que têm alcançado impacto com soluções baseadas em parcerias e comunidades e que eles tenham capacidade de serem escaláveis e se tornarem sustentáveis. E a nossa iniciativa multimilionária, que são os programas de grande escala, que é o nosso novo título das nossas subsídios, ele financia esses projetos de grande escala que atraem esses parceiros excelentes e, ao mesmo tempo, eles utilizam ao máximo a capacidade e a experiência dos nossos associados. E a cada ano, a Fundação Rotária, ela concede uma doação de 2 milhões que é distribuída no período de 3 a 5 anos. E o primeiro programa de grande escala foi feito na Zâmbia contra a malária e foi um grande sucesso e ainda continua. E ele foi abraçado pela Fundação Gates e também pelo World Vision dos Estados Unidos. E o segundo foi na Nigéria, para reduzir as taxas de mortalidade materna e neonatal. E o terceiro foi no Egito, que é Unidos pelo Fim do Câncer Cervical. No Egito, é o nome do programa. E foi novamente um grande sucesso e ainda está acontecendo e sendo bastante exitoso. E o quarto foi na Índia, que é parceria para o acesso à água e melhores colheitas na Índia. E o objetivo foi aumentar a renda de 600 mil agricultores, um número muito grande. E nós queremos aumentar essa renda em 25% a 30%. E o programa, nós vamos utilizar sistemas hídricos e vamos usar sistemas de coleta como represa para aumentar a disponibilidade de água subterrânea e melhorar a produtividade das colheitas. E o quinto foi feito na Colômbia e eu pretendo ir lá na segunda parte do meu mandato, que é o Caminhos para a Paz e Prosperidade na Colômbia. Porque ele liga o bem-estar das pessoas e o caminho para a paz. E eu espero muito estar lá em fevereiro ou março. Eu ainda não sei a data correta. Nossa, presidente, quanta informação importante para a gente que o senhor passou com respeito aos projetos e o que a Fundação Rotária faz. É o que a gente procura falar, mas às vezes as pessoas não entendem isso, a importância que a Fundação Rotária tem desenvolvido, não só aqui do lado da sua casa ou no Brasil, no mundo todo, né? E agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, para a imagem pública, presidente, que é minha função. Muitos clubes estão buscando de formas de renovar a sua imagem e alcançar novos públicos, né, o público externo. Como o senhor enxerga o papel da imagem pública no fortalecimento do Rotary? Public image is Bom, fundamental for a us. imagem pública é algo crucial para nós. O seu papel como um especialista de imagem pública é central na vida dos clubes e também dos distritos. E eu te desejo um ano maravilhoso no seu trabalho. Porque para salvaguardar o futuro do Rotary e o bem que nós fazemos, é fundamental que todos nós assumamos a responsabilidade de fortalecer a imagem pública do Rotary. Os nossos associados, eles são os nossos melhores embaixadores da nossa marca. E as conversas que nós temos com as pessoas sobre o Rotary vai nos ajudar a
aumentar a compreensão do público sobre o que somos e o que nós fazemos. Nós somos os melhores embaixadores do Rotary. Todos os dias, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas amizades, em qualquer lugar que estejamos. Nós podemos começar, por exemplo, fazendo perguntas para saber mais sobre o que é importante e conectar as prioridades desse público com algo que seria do interesse deles no Rotary. Por exemplo, nós poderíamos fazer uso de novos tipos de clubes, por exemplo, os clubes satélites ou os clubes de propósito. Os clubes de propósito, eles estão trabalhando muito bem. Bom, e não vamos impor limites à criatividade. Então, vamos adaptar novas formas de clubes às nossas culturas locais e nossas tradições locais. Nós temos que ser muito criativos e adaptar o Rotary às nossas culturas e tradições. Por exemplo, contar histórias pessoais sobre o que o Rotary significa para você e como que ele mudou a sua vida. Por exemplo, eu falei em Calgary como que o Rotary mudou a minha vida tão profundamente. Porque contar histórias ainda é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para construir a marca, porque ela ajuda a criar uma conexão emocional com o público que a gente quer alcançar. E através dessas histórias, nós podemos, então, incorporar nossos valores, missão e visão, e dessa forma envolver e atrair cada vez mais membros, associados e mais pessoas que queiram se juntar a nós, juntar aos nossos clubes e que queiram se engajar e criar algo que seja útil para as suas comunidades. E algo que também é muito importante é que sejamos consistentes. Agora falamos sobre o Rotary e a apresentação da nossa marca. Nós fizemos um ótimo trabalho com relação a isso. Então, nós não podemos nos esquecer. Então, nós vamos conseguir alcançar novos públicos, mas é importante que todos nós, em todo lugar do mundo que estejamos, a gente tem que falar uma única língua, sempre sendo consistentes. Obrigada, presidente. É muito bom ouvir essas suas palavras de reconhecimento, principalmente de reconhecimento, de fortalecimento dos esforços em que nós envidamos ao longo de tanto tempo com relação às nossas comunicações globais, às nossas comunicações locais. É muito bom saber que o presidente nos apoia nesses esforços. Presidente, há poucos dias, né, a presidente Stephanie passou aí o comando, a gestão do Rotary International para você. E uma postagem dela essa semana, ela comemora, né, e com razão, com bastante razão para essa comemoração. Ela fala que no último ano, 2024-25, embora a gente ainda tenha encerrado o ano com uma ligeira queda no quadro associativo, cerca de uma taxa de 0,85%, mas a taxa de perda foi também notavelmente menor. Ou seja, houve aí cerca de 10 mil desligamentos a menos em comparação ao mesmo período do ano anterior. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero perguntar para o presidente falou da comunicação interna, da comunicação externa, como que a imagem pública, né, ela é fundamental, não só na atração de novos associados, mas no engajamento de nós que já fazemos parte da família Rotária. Que conselhos que o presidente daria para que esses clubes possam se tornar cada vez mais visíveis, conectados às suas comunidades e serem objetos de desejo, né? Possam proporcionar experiências reais, conexões reais com a atração de associados, mas sobretudo com o engajamento dos associados. Bom, todos os clubes eles precisam fortalecer a imagem pública do Rotary, isso deve ser uma prioridade. Eu também
incentivaria os clubes a, primeiramente, nomear um presidente de imagem pública e definir essas metas que sejam focadas na imagem pública. É importante também avaliar as comunicações públicas e também atualizar tais comunicações para refletir as diretrizes da marca Rotary e usar as ferramentas que nós temos e os recursos disponíveis que nós temos pelo Rotary International, como o Brand Center e Learning Center, né, que é o centro de aprendizagem. E o mais importante é promover o seu clube como pessoas em ação. Isso é muito importante. Comunicar a diferença que vocês estão fazendo na sua comunidade, alcançar esses públicos externos através de diferentes plataformas que alcancem esse seu público-alvo. E eu também incentivaria os clubes a envolver outras organizações que possam funcionar como parceiras, administrações locais, por exemplo, ou até associações voluntárias para expandir o nosso alcance e aumentar o nosso impacto. Vocês sabem que essas duas frases, elas vêm do plano de ação do Rotary. Esse plano, ele alinha tudo que nós precisamos fazer, que está na nossa missão. O nosso plano de ação sempre precisa estar presente nos esforços e iniciativas dos nossos clubes. Eu me apaixonei pelo plano no Comitê Internacional. É, de fato, uma ferramenta super poderosa que nós temos para melhorar os nossos clubes. Olha, com relação ao quadro associativo, nós temos duas coisas principais. Nós temos que melhorar pensando, número um, nós temos que ter uma retenção perfeita, isso é a primeira coisa, para melhorar o quadro associativo, ou seja, o aumento do quadro associativo começa com a retenção e depois nós precisamos ter uma experiência fantástica de clube. Se a gente tiver uma boa retenção e uma excelente experiência de clube, nós vamos crescer absurdamente. E é isso. Presidente, com certeza, nós da imagem pública continuaremos a trabalhar incansavelmente nesses objetivos, não só em nível de clubes, mas também em nível de lideranças regionais. E aí eu queria tirar agora um pouco o foco dos dados, dos projetos, e convidá-lo e convidar a todos a chegarmos um pouquinho mais próximo aqui do nosso país, do nosso Brasil. E eu queria saber, o senhor já esteve aqui no Brasil antes? Como é que enxerga a atuação das rotarianas, dos rotarianos brasileiros? Quais suas expectativas para esse trabalho conjunto com os líderes do nosso país nesse novo ciclo rotário 25-26? I came to Brazil only Bom, once. eu fui para o Brasil só uma vez. E foi na Convenção de São Paulo que eu participei. Mas, por causa do meu trabalho, eu estava muito ocupado. Eu cheguei um dia antes na convenção e eu saí no último dia. Eu posso dizer que eu não conheço muito bem o Brasil. E é uma pena, porque todos meus amigos dizem que é um país maravilhoso. E é mais do que um país, né? Um continente, porque ele é tão imenso e diferente um lugar do outro. Mas na minha vida rotária, eu conheci muitos rotarianos do Brasil. Um dos primeiros foi Chico Chilabix. Ele estava comigo como um líder de treinamento alguns anos atrás, muitos anos atrás. E eu trabalhei também com muitos brasileiros, eu não me lembro de todos, mas eu me lembro da Paula Zanardo, Scherer, José Vettoni, e o último, é claro, meu bom amigo, Mário de Camargo. Eu gostaria de dizer oi para o Mário e provavelmente eu vou encontrá-lo bem
em breve, no caminho do Rotary. E o que eu espero do contato com o Brasil? Bom, eu sou bem otimista com relação ao apoio que o Rotary do Brasil pode nos fornecer. Os rotarianos no Brasil, nós temos um número significativo de rotarianos no Brasil, e todos eles são muito apaixonados pelo Rotary. E eu tenho a certeza de que iremos obter um apoio imenso do Brasil. O Rotary ele tem uma história muito rica no Brasil e remonta a mais de um século. E o Brasil ele esteve aí na vanguarda do esforço global de erradicação da polio e ainda continua a promover as imunizações até os dias de hoje. E nos últimos 7 anos, a Fundação Rotária financiou 728 projetos bem impactantes nas comunidades brasileiras por todo o país, investindo quase 30 milhões de dólares americanos. Então, para mencionar o projeto dos PES contribuiu com mais de 190 mil dólares para treinar 50 médicos no todo o país para tratar as crianças que possuem problemas em seu pé por métodos não cirúrgicos que sejam rápidos, baratos e eficazes. E recentemente, o Rotary ele lidou com as inundações no Rio Grande do Sul, fora as enchentes, foi um grande projeto. E a maior parte dos clubes no Brasil, a maioria dos Rotary Club no Brasil, eles têm bancos de cadeira de roda que as famílias podem pegar emprestado e devolvê-la quando não for mais necessário, né? E eu estou bem ansioso para ver o trabalho impactante que o Brasil vai fazer nas áreas da saúde, meio ambiente e muito mais nos próximos meses. Eu tenho uma grande expectativa com relação ao seu trabalho nos próximos meses e anos. Perfeito, presidente. Você sabe que o Brasil é muito entusiasta, né? Principalmente com o rotariano. E por falar nisso, o senhor vai estar aqui no Instituto Rotary Brasil, agora em setembro, né? Estão todos ansiosos, os brasileiros estão todos ansiosos para recebê-lo e conhecer pessoalmente. O brasileiro é muito caloroso e muito receptivo. Se em Cálculo você já não teve tempo, imagine no Brasil como é que vai ser seu tempo, né? Inclusive no Brasil nós temos mais de 30 milhões de descendentes italianos, né? 15% da população brasileira. Então você vai estar em casa, tenha certeza disso. E aí eu queria saber de você qual que é a sua perspectiva de estar aqui no Instituto Rotary Brasil e o que você falaria para o pessoal que vai estar no Instituto Rotary Brasil, que nós estamos com uma frequência, mais de 1.500 pessoas já cadastradas para participar do Instituto Rotary Brasil. In Calgary, I had a very busy schedule, as you Em know. Calgary, minha agenda foi bem cheia, como vocês sabem. Então, normalmente eu tenho 3 cafés da manhã, 3 jantares. Então, eu participei de muitos cafés da manhã e muitos jantares. Mas o café da manhã mais receptivo que eu participei foi o café da manhã latino-americano, porque eu tive a oportunidade de conhecer um grande grupo de brasileiros, todos rotarianos, é claro. E foi maravilhoso ficar com eles e conversar com eles. O meu desejo é conversar com esses rotarianos. Eu quero mudar o mundo, eu quero mudar a situação dessas pessoas, e eu quero tocar a vida dessas pessoas que estão no Instituto, porque isso aí é a coisa mais importante. Eu tenho que conversar com esses rotarianos, porque só apenas conversando com eles que nós podemos compartilhar os nossos sonhos
E eu acredito nos sonhos. Eu acho que nós temos que sonhar, porque se a gente não sonha, a gente não consegue fazer nada que seja valioso. Nós precisamos de compartilhar os nossos sonhos e criar um sonho único e maior que seja o sonho do Rotary. E eu vou ter tempo suficiente, eu espero que eu tenha tempo suficiente para ficar com todos esses rotarianos, para ter a oportunidade de conversar com eles, para entender a realidade deles e ter um feedback deles sobre o Rotary nesse momento no mundo. E também compartilhar os nossos desejos e sonhos. Então, esse aí é o primeiro passo para conseguir um sucesso no nosso ano rotário. Presidente, nós já estamos aqui nos encaminhando, né, para a parte final da nossa entrevista, mas antes de chegarmos ao final dela, eu queria que o senhor brevemente, se pudesse aquele discurso de elevador, né, dizer para a gente, nesses anos todos, essas décadas inteiras aí do senhor como rotariano, qual foi o momento mais memorável? Qual o seu momento mais memorável em tantos anos de Rotary Internacional? Para a gente depois seguir para a parte final da nossa entrevista. Of course, Bom, é claro que cada um de nós já teve momentos maravilhosos no Rotary. I want to speak about Mas one. eu quero falar de um em particular. Talvez não seja tão importante, mas para mim me tocou demais. Então, há um projeto em Palermo. Palermo é uma das maiores cidades da Sicília. E toda quarta-feira à noite, os rotarianos do Clube de Palermo, eles vão em torno da cidade para levar alimentos, roupas para aqueles que são sem teto. E eles vão toda quarta-feira, mesmo se seja Natal ou Ano Novo, eles sempre vão. E algumas vezes eu fui com eles para fazer esse tour ao redor da cidade, distribuindo alimentos e roupas. Então, para cada carro tinham 4 pessoas. E nós tínhamos também uma van. E nessa van tinha um chuveiro. E aí, esses sem-teto, essas pessoas carentes, tinham a chance de tomar um banho, trocar de roupa e comeram uma refeição quente. E uma dessas pessoas, no final, quando a gente estava quase saindo, disse assim: vocês são bons homens. Se eu tiver uma outra oportunidade no futuro, eu quero ser como você. Isso é emocionante, né? A gente Coisa linda, se né? emociona com essas histórias. Sim. Isso é uma história, né? O Rotary pede para contar tantas histórias, né? A gente se emociona com a sua história, presidente. E a gente chegando praticamente no final, a gente tem um quadro chamado Pinga Fogo. E aí eu falo, o senhor responde. É rápido. Então, nós vamos começar? Podemos começar? Então, vamos lá. Presidente, time de futebol. Qual o seu time de futebol? When I was young, Bom, I quando had eu Milan. era jovem, Milão. Ah, Presidente, uma música. I like opera music. Eu so gosto de ópera. Vincenzo Vincenzo Bellini, Bellini, Norma Buritano, but I Sonambula. like also bossa nova. Eu também gosto da bossa nova. Vinícius de Moraes Vinícius de Moraes singer é o meu for- cantor for- favorito for bossa nova. de bossa nova. And Caetano Veloso. E Caetano The two Veloso. that I know São well. os dois que eu gosto bastante. Bravo, bravo. Que bom gosto musical, presidente. Parabéns. é meu gosto. Agora, você poderia falar para a gente de um livro? The book that I Bom, remember um livro que eu lembro
by Bulgakov, É de the Bulgakov, teacher and Margherita. que é o professor e a Margarida. E é claro, I like all the books of Pirandello, eu that is adoro a todos os Sicilian livros do writer Pirandello, that que I é um consider one escritor of the most siciliano que eu important considero in the sendo last century. um dos mais importantes do último I don't know século. if it is Eu não very sei popular se in é um Brazil. livro popular no Brasil. Ah, mas vamos investigar, vamos procurar. Presidente, lazer, quando o senhor está de folga, o que o senhor vai te fazer? Some years ago, Bom, alguns when anos I had atrás, time, quando eu I tinha liked tempo, the veteran cars. I liked to play bridge eu and gostava de jogar to play bridge tennis, e but também it jogar was tênis. many years ago. Mas aí Now foi muitos anos atrás. Mas agora absorbs all my free time. o Rotary absorveu todo o tempo It is livre que very eu difficult to tenho. play Então tennis or é to do bem difícil para mim other things. jogar tênis ou fazer outras atividades. Presidente, um sonho. A dream, Bom, um sonho, a dream, um sonho. a dream is to live in peace. Viver em To paz. live in peace. We all could live in peace for Todos the nós entire our poderíamos life. viver This em is paz the pela vida dream, toda. of course. Acho que esse aí é um sonho. Uma bebida preferida, presidente. My favorite drink, Minha bebida favorita. they are not popular in Brazil. Talvez We eles não like sejam tão populares no Inoto Brasil. Eu gosto and do I like Inoto. spritz. E eu gosto Spritz também is de something Spritz. done Spritz with é uma bebida feita white wine, com vinho soda branco, and soda Campari soda. e Campari. Presidente, a Itália, como esse lugar gastronômico de inspiração, me faz perguntar em uma palavra, um tempero. I am a producer of olive oil, Eu so sou produtor de I azeite de love oliva, olive então oil, eu of course. amo azeite de It is oliva, é my claro. favorite. É o meu tempero favorito. Presidente, se eu pudesse definir em uma palavra, família. The reason of our life. Há apenas uma na nossa vida. Presidente, e uma palavra, Rotary. A positive dream for our life. Um sonho positivo para a nossa vida. Nós queremos agradecer. Presidente Francesco, nós conversaríamos por horas aqui com você, mas infelizmente estamos chegando ao fim deste encontro tão inspirador. Agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade e agora gostaríamos de ouvir brevemente as suas considerações finais ao movimento rotário brasileiro. Brazilian Rotary. Rotarianos I am brasileiros, waiting for you in Maringá. eu vou estar esperando vocês em Maringá, no Instituto. Eu vou adorar conhecê-los, conversar com vocês, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o Rotary faz, ou seja, conversar com as pessoas e conhecer todas essas pessoas. Porque no mundo moderno é muito difícil conhecer as pessoas. E é ainda mais difícil conversar com as pessoas, compartilhar suas opiniões com essas pessoas. E nós vivemos hoje como indivíduos e nós temos pouquíssimas oportunidades de nos relacionar com os outros. E eu gostaria de conhecer muitos brasileiros, o máximo de pessoas que eu conseguir, e eu gostaria de ter uma conversa com cada um de vocês e celebrarmos juntos os anos vindouros, o ano que já começou. E sair daí com bastante felicidade e simplicidade. Com certeza, presidente, você irá sair, porque o calor humano brasileiro é muito grande. Muito obrigado, presidente Francisco. Agradecemos também a todos que acompanharam nesta sala de visita. Siga as nossas redes sociais, @Rotary Imagem Pública BR, no Instagram, e bem como no LinkedIn a gente também tem. E Rotary Imagem Pública BR no YouTube. E nos vemos em breve, presidente, no próximo episódio, aqui em Maringá. E a todos vocês que teremos novas entrevistas aqui também no Sala de Visita.
Um grande abraço a todos e a todas. Nós queremos agradecer também à sua secretária, ao Rotary International, à equipe de coordenadores, assistentes que aqui estão presentes, que não estão aparecendo aqui, viu, presidente? Mas nós temos uma equipe de muitos profissionais qualificados na região 29, aqui no Brasil. Agradecer a Carol, que é a chefe dos intérpretes, e toda a sua equipe de tradutores, que aqui estão presentes, a Franciane, que é aqui do RIBO, do escritório do Rotary em São Paulo, e a nossa equipe técnica que está aqui por trás de todos esses. E agradecer, Denise, por favor, faz os agradecimentos finais a todos vocês. Muito obrigado, presidente, de coração. Um beijo na sua família, E linda, já vi a imagem todas, tá? Um beijo e fiquem com Deus. E eu também sou descendente italiano, viu, presidente? Grazie mille, presidente Francesco. okay. See you Obrigada, in presidente. Maringá. Vejo vocês em Maringá. Até Maringá. Até. Beijo, Fique fiquem com Deus bem. a todos Fique vocês. Até o seguro. próximo. Até. Sala de visita.